Nesta aula será abordada a fisiologia da contração muscular, em especial do músculo estriado esquelético e também da musculatura lisa. Então, nós vamos abordar a organização das proteínas contráteis que formam as fibras musculares, os mecanismos de regulação para a formação das pontes cruzadas necessárias para esse mecanismo de contração, falar um pouco sobre os filamentos finos e os filamentos grossos, além disso, a origem do cálcio necessário para o processo de contração celular ocorrer. E dentro da classificação morfofuncional, nós temos então 3 tipos de músculo: o músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco e também a musculatura lisa. O músculo estriado esquelético, então, está associado ao processo de locomoção, o músculo cardíaco como uma bomba que gera diferença de pressão no sistema cardiovascular, e a musculatura lisa, que compõe o trato gastrointestinal, os nossos vasos sanguíneos e também a parede do trato reprodutor. Cada tipo de músculo, então, apresenta uma morfologia, um controle contrátil, então, desse processo de contração celular diferenciado e, além disso, características metabólicas próprias. E os músculos, de modo geral, apresentam uma nomenclatura própria para algumas estruturas, dos seus tecidos. As células musculares, então, nós denominamos de fibra muscular. A membrana dessas células, que seria a membrana plasmática, nós chamamos de sarcolema. O citoplasma de sarcoplasma e o retículo endoplasmático modificado nós denominamos de retículo sarcoplasmático. Desde já entendam que esse retículo sarcoplasmático ele funciona como um reservatório de cálcio intracelular. Então, tem essa função de armazenar cálcio até o momento em que ocorre a sinalização para que canais que estão na membrana desse retículo sarcoplasmático se abram e, a partir daí, ocorra um influxo de cálcio de dentro do retículo para dentro do sarcoplasma. Iniciamos pelo músculo estriado esquelético. Então, aqui representado uma fibra muscular. Essas fibras, elas são formadas por filamentos proteicos, Então, nós temos diversos filamentos proteicos. Esses filamentos, denominados, então, filamentos de actina e filamentos de miosina, que se organizam paralelos uns aos outros, e nós vamos ver que esses filamentos são responsáveis pelo processo, pelo mecanismo de contração dessas células. Então, vejam que o conjunto de fibras musculares forma o que nós denominamos de fascículos. Então, os fascículos são os feixes de fibras musculares, ou seja, são conjuntos de fibras musculares. Cada fibra muscular está envolta por tecido conjuntivo, cada feixe muscular também está envolto por tecido conjuntivo, e o músculo, na verdade, é um conjunto de vários feixes musculares, e também é envolto por um tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo, endomísio, perimísio, envolvendo os feixes, e epimísio envolvendo o músculo. E nessa figura, enfatizando então uma fibra muscular e essa organização desses miofilamentos, formando então essas estruturas que nós denominamos de miofibrilas. Então percebam que essas miofibrilas, esse conjunto de filamentos proteicos, se organiza paralelo uns aos outros, formando então essas miofibrilas que são responsáveis pelo processo de contração. E uma fibra muscular apresenta diversas miofibrilas. Percebam então que esses conjuntos de miofibrilas também são envoltos por essa estrutura, que na verdade é o retículo sarcoplasmático especializado aqui, e esse retículo sarcoplasmático ele forma como se fosse uma rede em torno dessas miofibrilas, de conjuntos de miofibrilas. O retículo sarcoplasmático aqui, então, destacado em azul. E percebam que existem essas estruturas amarelas, que na verdade são projeções da membrana sarcoplasmática. Então, essa membrana sarcoplasmática se projeta para dentro da célula, formando essa rede de canalículos que está em contato diretamente com esse retículo sarcoplasmático. Essa estrutura, o retículo sarcoplasmático, mais esses túbulos T, formam a estrutura chamada de tríades, essencial para o processo de contração das fibras musculares. E aqui destacando, então, essas miofibrilas, formadas, então, pelos filamentos espessos, filamentos de miosina, e também por filamentos finos, filamentos de actina. Ambos os filamentos são proteínas, filamentosas que se organizam, suas subunidades se organizam, formando essas estruturas, então, formando as subunidades necessárias para o processo de contração, que são chamadas, então, de sarcômeros.
Então, a organização dessas miofibrilas, desses filamentos contráteis de actina e miosina, formam os sarcômeros. Aqui nós temos um sarcômero. Percebam que o que está em azul está representando os filamentos finos e o que está aqui em amarelo, marronzinho, está sendo representado, então, os filamentos espessos de miosina. Veja que há uma leve sobreposição nos filamentos de actina e miosina, nessa extremidade dos filamentos de miosina, e essa porção mediana aqui, nós temos apenas os filamentos de miosina. Aqui nós conseguimos ver uma secção transversa, em que o filamento de miosina está centralmente e há, então, 6 filamentos de actina em torno desse filamento de miosina. E essa disposição dos filamentos de actina e miosina, formando os sarcômeros, geram essas diferentes bandas que são observadas, então, a microscopia, né, especialmente em microscopia eletrônica, mas na microscopia de luz nós conseguimos observar em algumas colorações com o óleo de imersão, né? Então, essa disposição dos filamentos de actina e miosina formam essas unidades contráteis, essas unidades básicas do processo de contração, e esses sarcômeros apresentam, então, essas bandas mais claras e escuras, e por isso que o músculo estriado esquelético tem esse nome, né, de estriado, em função dessa disposição e dessa formação dessas bandas. Dando foco, então, para o sarcômero, essa organização desses filamentos finos e grossos, em que a molécula de miosina, ela apresenta uma cauda, e então essas cabeças, né, de miosina com sítios específicos para a ligação do ATP e também para um sítio específico para a ligação das cabeças de miosina com as moléculas de actina. E observem que essa organização das moléculas de miosina formam, então, esses filamentos espessos, e os filamentos espessos apresentam essa zona nua, né, que fica no centro do filamento espesso, com as cabeças de miosinas projetadas para fora nas suas extremidades, né? Então, em torno de todo o filamento espesso, todo o filamento de miosina, há, então, essas cabeças de miosina sendo projetadas para fora. E a formação do filamento fino de actina, formado por essas estruturas, essas proteínas globulares, que são as actinas G, que formam, então, como se fossem cordões, né? Denominamos, então, essa formação de actina F, e esses dois filamentos de actina F se entrelaçam, então, formando uma dupla hélice. E aqui, representando nesses pontinhos pretos, são os sítios ativos, em que a cabeça da miosina se liga especificamente nesses sítios ativos. E percebam que sobre os sítios ativos nós temos complexos proteicos, que nós denominamos, então, de tropomiosina. A tropomiosina, esse filamento, né, que está associado, então, a esses sítios ativos, recobre esses sítios ativos da actina G, evitando, então, a ligação das cabeças de miosina com esses sítios ativos da actina. Isso em um momento em que a musculatura está relaxada. Nós vamos ver que os mecanismos que favorecem, então, o processo de contração, o aumento do cálcio citoplasmático, leva o deslocamento dessa tropomiosina, desses sítios ativos, permitindo, então, que as cabeças de miosina se liguem à actina e possa ocorrer, então, o processo de tração e contração das fibras musculares. Então, o mecanismo de contração ocorre quando os filamentos de actina e miosina se deslizam uns sobre os outros. O que ocorre é que essas cabeças de miosina, elas se ligam aos filamentos de actina, então os filamentos finos, e dessa forma tracionam os filamentos de actina para o centro do sarcômero. Dessa forma. Então, vejam que nós temos a ligação das cabeças de miosina com os sítios específicos da actina, e então esse movimento de tração do filamento de actina para o centro do sarcômero. E imaginem, então, todos os sarcômeros, né, ocorrendo esse processo em todos os sarcômeros, e dessa forma, então, o encurtamento dessa fibra muscular, que corresponde, então, à contração. Então, aqui um sarcômero relaxado e aqui o sarcômero agora contraído. E esse mecanismo de contração ele é dependente do aumento das concentrações de cálcio intracelular. O cálcio tem ação como um segundo mensageiro e então faz com que aqueles complexos que estão
recobrindo, né, a tropomiosina que está recobrindo os sítios ativos da actina, sejam deslocados e assim liberando esses sítios ativos. E dessa forma, quanto mais cálcio no interior da célula, maior a possibilidade, então, da formação dessas pontes cruzadas. O que são as pontes cruzadas? É justamente essa ligação da miosina com a actina. Então, quanto mais pontes cruzadas, maior a força, maior a capacidade de tensão gerada por essa musculatura. E quanto mais cálcio, maior a possibilidade de formação dessas pontes cruzadas. E o estímulo para a contração do músculo estriado esquelético ocorre a partir dos motoneurônios alfa. Então, esses motoneurônios alfa têm seus corpos celulares localizados na porção anterior da medula espinal, então no corno anterior, na substância cinzenta, e projetam seus axônios para a musculatura que irão inervar. Percebam aqui que nós temos, nesse exemplo, 2 motoneurônios, né? E esses motoneurônios, então, na musculatura, próximo da musculatura, se ramificam na sua porção terminal, então lançam ramos colaterais, inervando fibras musculares, grupos de fibras musculares. Então, aqui nós temos um motoneurônio e um segundo motoneurônio. Vejam que as fibras musculares, elas são inervadas por apenas um motoneurônio. Então, nós não temos uma fibra sendo controlada por 2 motoneurônios, né? Isso evita, então, o processo contraditório de estímulo das fibras. Então, um músculo, ele apresenta diversas fibras musculares e os grupos de fibras musculares são controlados por motoneurônios específicos, tá? Então, um músculo, de modo geral, tem vários motoneurônios, né, que se projetam para essa musculatura e cada um desses motoneurônios inerva fibras musculares específicas, formando assim o que é chamado então de unidade motora. Uma unidade motora é um motoneurônio mais o grupo de fibras que ele inerva. Então, essas unidades motoras, elas podem ser unidades menores, então um motoneurônio inervando poucas fibras, e isso dá uma capacidade de um controle fino. Esse controle fino, por exemplo, que nós temos ao passar um fio, né, por uma agulha, pelo buraquinho da agulha, esse controle das mãos, dos dedos especificamente, requer, então, unidades motoras menores para o controle mais fino, mais preciso dos movimentos, e as unidades motoras maiores ocorrem, então, quando um motoneurônio inerva uma grande quantidade de fibras musculares. Isso não permite que se tenha um controle fino, e sim um controle mais grosseiro dos movimentos de contração e relaxamento, como, por exemplo, o controle da musculatura dos músculos da coxa. E o controle da atividade desses motoneurônios é exercido voluntariamente, então nós podemos, né, a maioria da musculatura estriada esquelética é de controle voluntário, então nós temos os impulsos elétricos a partir de centros superiores, encefálicos, que se projetam para a comunicação, então fazendo sinapse com o corpo neuronal desses motoneurônios, estimulando esses motoneurônios, e então essa propagação dos impulsos elétricos na forma de potencial de ação chega até esses terminais axonais desses motoneurônios, que faz sinapse, então, com essas fibras. Essa junção, nós já vimos na aula anterior, né, uma junção neuromuscular especializada do motoneurônio com as fibras musculares esqueléticas. Então, nessa figura, nós vemos o terminal de um motoneurônio se ramificando e tendo contato com uma fibra muscular aqui especificamente, demonstrando, então, essa junção, e aqui a junção neuromuscular. Então, o terminal axonal com as vesículas contendo o neurotransmissor, e já anotem que esse neurotransmissor é a acetilcolina, tá? Então, nós temos as despolarizações que abrem canais de cálcio voltagem independentes, favorecendo então a exocitose da acetilcolina na fenda sináptica. E essa porção do sarcolema que está próximo do botão terminal axonal, ela apresenta então essas projeções, né? Então, várias dobras que aumentam a superfície de contato do sarcolema com o terminal axonal. Além disso, essas dobras apresentam diversos receptores, esses receptores específicos para acetilcolina, tá? São todos receptores ionotrópicos, então a partir do momento que a acetilcolina se liga, esses receptores eles se abrem. Então essa região especificamente, que nós temos essas dobras, né, essas projeções, esse aumento de contato e um grande número de canais, sendo uma região altamente especializada, é denominada então de placa motora. E chamando a atenção para esses túbulos T.
Então, lembrem que os túbulos T são projeções da membrana sarcoplasmática para o interior da fibra muscular, como está ocorrendo aqui, como está sendo demonstrado, e esses túbulos T estão em contato diretamente com o retículo sarcoplasmático, né? Esse retículo sarcoplasmático bem desenvolvido, formando essas estruturas que nós chamamos então de tríades. Um túbulo T central e lateralmente esses dois retículos sarcoplasmáticos em contato com esses túbulos T. Então, uma tríade. Assim que os potenciais de ação alcançam o terminal axonal e há então a exocitose da acetilcolina, essa acetilcolina se difunde e se liga a receptores dessa membrana pós-sináptica. Após a acetilcolina se ligar aos receptores da placa motora, esses receptores se abrem e há o influxo de sódio para dentro dessa célula. Nesse momento ocorre então a despolarização dessa região e essa despolarização se propaga ao longo da membrana sarcoplasmática. E essa propagação ocorre, então, desde a placa motora até os túbulos T. Em função de que toda essa membrana sarcoplasmática apresenta canais de cálcio voltagem independentes. Então, a partir de um estímulo despolarizante, nós temos o início desse processo de propagação de potenciais de ação, que é alto. E essa despolarização iniciada na placa motora irá se propagar por toda a membrana sarcoplasmática, inclusive pelos túbulos T. Isso em função de que essa membrana apresenta os canais de sódio voltagem independentes. Então, um estímulo despolarizante, né, na região da placa motora inicia esse processo e essa propagação ocorre por toda a membrana do sarcolema. Toda vez que um terminal pré-sináptico e o neurônio motor for despolarizado, o estímulo será forte o suficiente para causar na membrana pós-sináptica estímulos que alcancem o limiar e iniciem o potencial de ação. Então, assim que o motoneurônio for estimulado e que lá no motoneurônio for atingido o limiar, né, a musculatura que esse motoneurônio inerva será contraída. Aqui, então, demonstrando essa junção neuromuscular de um motoneurônio, né, com uma fibra muscular e o foco na membrana pós-sináptica aqui na placa motora, com esses canais localizados, então, nessas projeções da membrana. Esses canais nós denominamos de canais nicotínicos, são receptores ionotrópicos, e a partir do momento que há a ligação de duas moléculas de acetilcolina nesses canais, eles têm essa mudança conformacional aumentando a condutância para o sódio. Então vejam que esses receptores ionotrópicos, eles apresentam dois sítios ativos para acetilcolina, e assim que se abre, o influxo de sódio ocorre para dentro da fibra muscular, iniciando esse processo, então, essa despolarização que se propaga pela fibra. Então, essa atividade elétrica, essa despolarização que se propaga pela membrana, ela tem uma única finalidade, que é disparar os mecanismos necessários para que ocorra o processo de contração muscular. Então, nós temos inicialmente um evento elétrico e, a partir daí, então, os eventos mecânicos musculares sendo desencadeados para o processo de contração. De que forma que esses eventos elétricos estimulam os eventos mecânicos? Percebam que aqui eu tenho um túbulo T, e nesse túbulo T nós temos receptores, né, proteínas, complexos proteicos. Então, esse complexo proteico nós denominamos de dihidropiridina, tá? Que fica localizado, então, nos túbulos T. Esse complexo proteico, ele tem uma ligação direta com receptores que estão associados à membrana do retículo sarcoplasmático. Então, lembrem que as tríades nós temos o túbulo T e associado ao lado desses túbulos T os retículos sarcoplasmáticos bem desenvolvidos. Então, vejam que esses complexos de dihidropiridina estão associados mecanicamente com receptores que estão na membrana do retículo sarcoplasmático. Esses receptores na membrana do retículo sarcoplasmático, então esses canais de rianodina, na verdade são canais para cálcio. Então, com a despolarização se propagando, atingindo esses receptores de dihidropiridina, ocorre uma mudança conformacional nesses receptores e essa associação, então essa mudança conformacional, faz com que os receptores de dihidropiridina ativem esses canais de rianodina que estão na membrana do retículo sarcoplasmático. Esses canais de rianodina são canais para cálcio. Se abrem esses canais de rianodina e ocorre o influxo de cálcio
de dentro do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, ou seja, o citoplasma da fibra muscular. E o cálcio tem papel fundamental no processo de contração, porque ele auxilia no deslocamento da tropomiosina, então desse filamento proteico que está recobrindo os sítios ativos da actina. Então vejam que a tropomiosina, nela está associado o complexo troponina. Esse complexo troponina são 3 proteínas, troponina I, troponina C e troponina T. Quando há o aumento do cálcio citoplasmático, então aumento desse influxo, dessa concentração de cálcio no sarcoplasma, o cálcio se associa à troponina C e dessa forma há uma mudança conformacional nesse complexo da troponina e então o deslocamento da tropomiosina dos sítios ativos que estão recobrindo então os sítios ativos da actina G. Com esse deslocamento, os sítios ativos ficam livres e dessa forma as cabeças de miosina podem se ligar a esses sítios ativos, formando as pontes cruzadas. Lembrem então que as pontes cruzadas são justamente nessa ligação das cabeças de miosinas nos sítios ativos de actina. Por isso que é dito que a contração do músculo estriado esquelético depende da regulação do filamento fino, ou seja, o cálcio age nesses complexos que estão associados com o filamento fino, promovendo a liberação desses sítios ativos para que ocorra, então, esse processo de formação das pontes cruzadas. E a força gerada pelo tecido muscular vai depender, então, do número de pontes cruzadas a serem formadas. Quanto mais pontes cruzadas, maior a força, maior a tensão gerada pelos sarcômeros e assim pela fibra muscular, e também pelo número de fibras recrutadas. Então, quando o indivíduo está, por exemplo, executando um exercício, ele vai recrutando maior número de fibras, ou seja, maior número de unidades motoras, e assim aumentando a força daquele músculo em específico. E como ocorre, então, esses ciclos de pontes cruzadas? Lembrem, então, que do processo de contração, a actina, associada com as cabeças de miosina, e a miosina, então, faz essa atração dos filamentos de actina para o centro do sarcômero, encurtando esse sarcômero. Tá? Então, vejam que as cabeças de miosinas, elas se desligam de um sítio ativo, restabelecem o seu posicionamento, a sua posição engatilhada, e se associam aos próximos sítios de actina, tracionando novamente para o centro do sarcômero. Então, como é um ciclo, nós podemos iniciar esse processo de entendimento em qualquer uma das partes desse ciclo, Então, aqui coloquei como no final do ciclo anterior, Então, a actina está associada à miosina, tá? E nesse momento, então, formada essa ponte cruzada, em estado de rigor, ou seja, quando já ocorreu esse movimento de tração para o centro das cabeças de miosina, e dessa forma, então, esse estado de rigor, tá? Da musculatura fica mais rígida. Nesse momento, é necessário que a molécula de ATP se ligue à cabeça de miosina, tá? Então, tem um sítio específico para a ligação do ATP. Esse ATP ele é clivado em ADP mais fosfato. No momento da clivagem, ocorre essa liberação de energia, e essa energia é necessária, então, para que as cabeças de miosina, esse braço da miosina e as cabeças de miosina retornem para o seu estado engatilhado, ou seja, elas se desprendem da actina e retornam para o seu estado de maior energia. Então, próximo a outros sítios ativos de actina, os sítios ativos mais externos aqui do filamento de actina. Então, percebam que o ATP foi necessário para dar essa energia, suficiente para o desligamento das cabeças de miosina da actina e retornar ao seu estado de alta energia engatilhado. Nesse momento, se não está recoberto o sítio ativo de actina, ou seja, ainda tem cálcio no citoplasma suficiente, tracionando então a tropomiosina, novamente nós temos a formação da ponte cruzada. Então, a cabeça de miosinas irá se ligar novamente aos próximos sítios ativos de actina. Isso dá uma distância de 1 a 2 moléculas de actina da sua ligação anterior. E quando o braço da miosina, então, se direciona do seu estado de maior energia para que ocorra a ligação com as moléculas de actina, o fosfato é liberado. Então, esse movimento de ligação, do braço
levando as cabeças de miosina mais próximo da actina e fazendo essa ligação, então, actina-miosina, libera o fosfato. E nós temos a liberação do ADP no momento em que a cabeça de miosina se desloca, tracionando, então, esse filamento de actina em direção ao centro do sarcômero. Então, vejam que aqui funciona como se entre as cabeças de miosina e o braço da miosina nós tivéssemos uma articulação, assim como entre o braço, né, e a cauda da miosina também tivesse uma articulação. Então, percebam que aqui, desse estado de alta energia, né, para a ligação, então, da miosina com a actina, há o movimento desse braço direcionando isso, né, e posteriormente nós temos apenas o movimento das cabeças de miosina fazendo essa tração final do filamento de actina para o centro do sarcômero, encurtando, de fato, então, a fibra muscular. E, então, a liberação desse ADP. Nesse momento, nós voltamos a esse estágio final do ciclo. Então, a ponte cruzada formada, ela permanece, ocorre ainda essa ligação actina-miosina, então, em estado de rigor, e é necessário que o ATP se associe novamente ao sítio ativo aqui específico da cabeça de miosina, que tem uma ação ATPase para clivar esse ATP e utilizar a energia desse ATP, voltando então ao seu estado de alta energia. E é interessante relacionar que as cabeças de miosina, elas ciclam. Então, enquanto algumas cabeças de miosinas estão associadas ao filamento de actina e tracionando, as outras estão voltando para o seu estado de alta energia. E assim por diante. Porque imaginem se nós tivéssemos todos os filamentos de miosina fazendo a tração conjuntamente, no momento em que voltaria o seu estado de alta energia, né, para a posição de alta energia, os filamentos de actina e miosina estariam desligados e a actina voltaria para o seu estado de relaxamento, né? Então, o encurtamento não ocorreria de forma efetiva. Então, entre os eventos elétricos, que seria essa passagem do potencial de ação, e o início da resposta mecânica, então o início da contração, nós temos um período de latência, né? Então, que compreende entre a passagem do potencial de ação e o início da geração da tensão muscular. Isso ocorre nesse período de latência em função de que é necessário que o cálcio sofra um influxo no sarcoplasma e inicie esses mecanismos moleculares para o início da formação das pontes cruzadas. Então, isso corresponde a esse período de latência. E a tetania ocorre no músculo estriado esquelético quando a frequência de estímulos do motoneurônio sobre o tecido muscular estriado esquelético, sobre o determinado músculo, é muito alta. Então, não dá tempo da musculatura relaxar até que ocorra outro evento de contração. Então, aqui nós temos um potencial elétrico sendo propagado, né? E após essa propagação do potencial de ação, nós temos os eventos mecânicos, né? Então, aqui em azul. E vejam que quando ocorre esses potenciais de ação, né? Esses estímulos do motoneurônio gerando uma frequência muito alta de potenciais de ação na musculatura estriada esquelética, não há tempo dessa musculatura relaxar. Então, essas contrações, elas acabam se somando em função desse aumento do influxo de cálcio contínuo para dentro do sarcoplasma, gerando, então, essa força máxima, essa tensão sustentada, o que nós denominamos, então, de tetania. E essa tetania, ela ocorre porque os eventos elétricos, então, duram um tempo muito curto, cerca de 2 milissegundos, né, esses potenciais de ação. Então, dá tempo da membrana despolarizar, repolarizar, enquanto isso, o músculo, os eventos mecânicos ainda estão ocorrendo, né? Então, de 10 a cerca de 100 milissegundos para que ocorra a contração e o relaxamento. Vocês vão ver que no músculo estriado cardíaco, por exemplo, os eventos elétricos, né, apresentam um platô, então eles demoram mais tempo e terminam quase que juntamente com o relaxamento do músculo cardíaco. Por isso, o músculo cardíaco não tem a tetania, assim como o músculo estriado esquelético tem. Então, eu comentei com vocês que a força muscular, essa tensão gerada pelo músculo, ela está relacionada tanto com o número de pontes cruzadas que é formado, como também com as concentrações de cálcio, né, que está dentro do citoplasma. Então, quanto mais cálcio, maior a probabilidade de formação
dessas pontes cruzadas e, além disso, em relação ao número de unidades motoras que podem ser recrutadas. E um adicional para a geração de tensão muscular é a relação do comprimento do sarcômero no início do processo de contração. Então, a tensão muscular está relacionada com o comprimento, também com o comprimento do sarcômero antes do início do processo de contração. Isso porque o comprimento inicial do sarcômero antes do início da contração determina a probabilidade, o número de pontes cruzadas que podem se formar durante o processo de contração. Vejam que em C nós temos um sarcômero em um comprimento ideal, ou seja, há uma sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Então, com o início, o influxo de cálcio no sarcoplasma, essas actinas e miosinas podem formar as pontes cruzadas e, dessa forma, a atração dos filamentos de actina para o centro do sarcômero. Nessas extremidades, vejam que em A e B, nós temos o músculo, já está sobreposto, os sarcômeros já têm essa sobreposição excessiva dos filamentos de actina e miosina, e por isso, mesmo que aumente o cálcio intracelular, tenha todos esses mecanismos necessários para a contração, essa sobreposição já está ocorrendo, então o deslizamento da actina e da miosina aqui ocorre de maneira muito reduzida, tá? Então o sarcômero ele já está encurtado. E nas situações D e E, vejam que o sarcômero ele está com um comprimento além do ideal, então ele está muito estirado. Mesmo que eu tenha um aumento do cálcio no sarcoplasma, as pontes cruzadas elas podem se formar aqui, porém elas não terão forças, unidades suficientes para iniciar esse processo de tração e levar então esses filamentos de actina para a região do centro. Por isso que a tensão está também relacionada com o comprimento inicial do sarcômero antes de iniciar esse processo de contração da musculatura. Colocando em uma situação prática, imagine que você está fazendo exercício de barra fixa e nesse momento você está com os braços completamente estirados, Então o peso do corpo está todo no seu braço e você precisa levantar o seu corpo, levando a cabeça para cima dessa barra, passando a cabeça pela barra. Então vejam que seria muito mais difícil, é muito mais difícil conseguir gerar força e mobilizar o seu corpo, direcionando então a cabeça para cima da barra. Quando você inicia esse exercício da barra fixa com o braço semiflexionado, você tem o comprimento ideal dos sarcômeros, Então é mais fácil de gerar força, é mais fácil de gerar tensão, em função dessa relação do comprimento ideal ou então desse estiramento além do ideal dos sarcômeros. Então essa falta, essa ausência da formação do número ideal de pontes cruzadas, iniciando essa tensão e essa força exercida pelo tecido muscular. E o relaxamento dessas fibras musculares esqueléticas ocorre quando nós temos a redução, então, do cálcio no sarcoplasma. Isso ocorre porque existem bombas no retículo sarcoplasmático, então, na membrana desse retículo sarcoplasmático, essas bombas são denominadas de cerca, tá? Então, essas bombas de cálcio, elas promovem a recaptação do cálcio de dentro do sarcoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático, reduzindo essa concentração de cálcio no sarcoplasma e dessa forma o cálcio se desassocia do complexo de troponina e retorna então a tropomiosina recobrindo esses sítios ativos da actina. Então lembrem que o músculo estriado esquelético, a origem do cálcio para a contração é do retículo sarcoplasmático, então eu não tenho cálcio vindo de fora da célula, que para que esse cálcio saia do retículo sarcoplasmático é necessário que ocorra a despolarização da membrana, Então ativando os receptores de dihidropiridina, que ativam os canais de rianodina, que são canais de cálcio. E o relaxamento, então, ocorre essa recaptação do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, e é necessário que não se tenha mais esse estímulo, do motoneurônio sobre a fibra muscular esquelética. Passamos, então, para a contração da musculatura lisa. Lembrem que o músculo liso está relacionado especialmente, formando a parede de órgãos ocos, como, por exemplo, a bexiga urinária, a parede do trato gastrointestinal, bronquíolos, a parede dos vasos sanguíneos. Então, a contração dessa musculatura
altera a dimensão desses órgãos. Coloquei algumas características aqui desse músculo liso, né? Então, são células menores, tem uma característica fusiforme, o controle é autonômico, apresenta a ausência daquelas estriações, como nós vimos no músculo estriado esquelético. Isso está relacionado com a disposição dos filamentos de actina e miosina nessas fibras musculares. E nós vamos ver que existem vários tipos de musculatura lisa, tá? Então, dentro da classe de musculatura lisa, há subtipos específicos e que cada um desses subtipos responde de uma forma, né, na geração de tensão, na manutenção dessa tensão e também no gasto energético. Basicamente, a contração dessas células musculares também ocorre por interação da actina e miosina, então a formação dessas pontes cruzadas, porém o controle está relacionado com os filamentos grossos e não com os filamentos finos. Além disso, o músculo liso responde a estímulos elétricos, então nós temos terminações neuronais via sistema nervoso autônomo, estimulando despolarizações nessas células lisas e então desencadeando esse processo de contração, ou ainda a responsividade a diversos hormônios, que também atuam em receptores específicos nessas células lisas e estimulam também, em algumas situações, a contração dessa musculatura lisa. E é interessante relacionar que o músculo liso, ele consegue gerar tensão com menor número de pontes cruzadas sendo formada, isso ainda está em estudo, de que maneira que esse tecido muscular consegue gerar isso. E essa contração ela pode ser sustentada por mais tempo e gastando menos energia nesse processo. Isso é interessante, funcionalmente interessante, importante para o organismo, porque o músculo liso está relacionado, né, com diversos órgãos que requerem essa contração, essa manutenção dessa contração constante. E o músculo liso ele pode ser classificado de acordo com a interação dessas células em músculo unitário ou multiunitário. Por exemplo, a musculatura unitária significa que todas as células, as fibras musculares lisas, estão associadas umas às outras por junções comunicantes. Então, quando uma das células é estimulada a contrair, nós temos essa propagação do impulso elétrico para as outras células, estimulando essas outras células também a contraírem conjuntamente. Então, o tecido funciona como uma unidade funcional. Já o músculo multiunitário, né, a musculatura lisa multiunitária, as células musculares elas são separadas umas das outras, e quando uma célula é estimulada a contrair, não é necessariamente que esse estímulo vá ocorrer, então, para as suas células que estão próximas, né? Então, apenas aquelas células que forem estimuladas diretamente que passam a se contrair. Então, são células com atividade independente. E percebam que esses terminais neuronais, então os neurônios do sistema nervoso autônomo, eles não apresentam especializações no processo de sinapse do terminal axonal com as células musculares lisas. Então, lembrem que na aula de sinapse nós comentamos que nesse tipo de sinapse neuroefetora, há então a liberação do neurotransmissor sobre um tecido específico e esse se difunde e se liga a receptores específicos na célula. Não é como no músculo estriado esquelético que ocorre a especialização na região de contato, né, do terminal axonal com a placa motora. E o padrão da atividade desses músculos lisos vai depender, então, da localização desse músculo e da função que esse músculo exerce. Percebam, então, que o músculo liso que forma o esfíncter, ele permanece tonicamente contraído, que seria tonicamente constantemente contraído. Em algumas situações ocorrem, então, estímulos para que ele relaxe. Por exemplo, o esfíncter anal interno, ele é de músculo liso, e no momento, então, que ocorre a defecação, é necessário que a contração desse músculo cesse e inicie, então, o processo de relaxamento para que ocorra a defecação. Diferente, por exemplo, do músculo liso que está localizado no esôfago e também na bexiga urinária. Em condições basais, né, normalmente, essa musculatura está relaxada e em determinado momento ocorrem, então, estímulos para que inicie o processo de contração dessa musculatura. Por exemplo, no esôfago, necessário para os movimentos de peristaltismo, né, nessa região do esôfago. E na bexiga urinária, então, durante o processo de esvaziamento da bexiga, é necessário que essa musculatura se contraia e dessa forma, então, aumente a pressão dentro desse órgão, né, favorecendo, então, essa saída da urina da bexiga urinária.
Assim, a atividade do músculo pode ser tônica, né, constantemente contraída, ou então uma atividade fásica. Tem momentos de relaxamento e, então, quando estimulado, promove os processos de contração. Então, iniciamos caracterizando essas células musculares para entender esse processo de contração. Nas células musculares lisas, é ausente os túbulos T, porém, existem as estruturas que são chamadas de cavéolas. Então, vejam nessa figura, observem que a membrana dessa célula, então o sarcolema, apresenta essas projeções, essas dobras, que funcionam então de forma similar a esses túbulos T. O retículo sarcoplasmático é menos desenvolvido que no músculo estriado esquelético e está localizado próximo da membrana, próximo do sarcolema. E no músculo liso, o cálcio ele pode ter origem tanto extracelular como também do retículo sarcoplasmático. Isso vai depender do tipo de estímulo que a célula muscular sofreu. A organização dos filamentos proteicos, que permitem então essa contração, filamentos de actina e filamentos de miosina, se dá de forma diferente. Então, aqui eu deixei a representação do sarcômero no músculo estriado esquelético e aqui está a representação desses sarcômeros no músculo liso. Percebam, então, que há uma diferença nessa disposição, né? Nós temos, então, os filamentos de actina, associados a corpos densos que estão localizados tanto na membrana, associados com a membrana, como também ao citoesqueleto dessas células musculares lisas. Esses corpos densos, na verdade, são complexos proteicos, que tanto o citoesqueleto se prende, como esses filamentos de actina. Então, vejam que essa estrutura que se assimila a um sarcômero, né, no músculo liso, tem essa organização dos filamentos finos associados a esses corpos densos e entre os filamentos finos, a organização dos filamentos espessos de miosina. E percebam que a disposição das cabeças dos filamentos de miosina aqui é diferente. Nós não temos uma zona nua, né, na região central, como ocorre aqui no músculo estriado esquelético. Então, as cabeças se organizam para ambas as extremidades e também essa região específica do centro, né, não tem essa formação de uma zona nua. Então, as moléculas de miosina, essas moléculas que formam os filamentos espessos, elas apresentam diferenças, né, na sua composição, na sua organização do músculo estriado esquelético para a musculatura lisa. Então, isso leva a funcionalidades, a mecanismos de estímulo de ativação dessas cabeças, né, a sua atividade ATPase, diferenciada nesses dois músculos. Então, novamente, aqui mostrando essa organização, né, os corpos densos, então, dispersos por várias regiões, tanto no citoplasma como associados com a membrana, né? Então, esses corpos densos são áreas de suporte, complexos proteicos de suporte para o citoesqueleto e também utilizado para a formação dessas unidades contráteis, né? Esses sarcômeros. Então, observem essa disposição, diferente especialmente aqui dos filamentos de miosina. E quando nós temos a contração dessas fibras musculares lisas, vejam que essa contração ocorre em todos os sentidos. Então, a célula não sofre apenas um encurtamento no seu comprimento, né? Ela toma um formato quase que globular, porque nós temos atração em todos os sentidos, a contração de todos esses segmentos, todos esses sarcômeros, né, em sentidos diferenciados. Então, as células musculares lisas não apresentam as estriações, porque nós temos essa organização diferenciada dessas unidades contráteis. Então, assim como no músculo estriado esquelético, o aumento do cálcio no sarcoplasma que favorece o início do processo de contração. Porém, vejam que os estímulos para o aumento do cálcio no sarcoplasma são diversos. Vejam que na membrana, né, dessa célula, no sarcolema, existem canais sensíveis à voltagem. Então, toda vez que nós temos uma despolarização da membrana, ocorre a abertura desses canais de cálcio voltagem independentes, e esse cálcio sofre um influxo para dentro do citoplasma. Existem canais operados por estoque, então esses canais são sensíveis às concentrações de cálcio intracelular. Toda vez que ocorre redução desse cálcio, né, existem então estímulos para a abertura desses canais, restabelecendo as concentrações de cálcio dentro da célula. Além disso, existem canais sensíveis ao estiramento, ou seja, mecanorreceptores, que no momento que a célula é estirada, abrem esses canais de cálcio sensíveis ao estiramento e permitem então a entrada do cálcio e o início do processo de contração, fazendo com que a célula volte ao seu tamanho ideal. Além disso,
Pode ocorrer, então, essa sinalização via receptores metabotrópicos, né, associados aqui com a membrana. Então, imagine um hormônio específico se ligando a esse receptor, ativando vias intracelulares, dentre essas vias, especialmente a via associada à fosfolipase C, tá? A fosfolipase C é uma enzima associada à proteína G, que quando essa proteína G, esse receptor associado à proteína G, é estimulado por um hormônio, atua estimulando a fosfolipase C. A fosfolipase C cliva lipídios de membrana em DAG e IP3. O IP3 é um sinalizador, um segundo mensageiro, que atua em canais de cálcio no retículo sarcoplasmático. Esses canais de cálcio são os canais de rianodina. Lembrem, então, que nós temos os canais de rianodina no retículo sarcoplasmático do músculo estriado esquelético, aqui também, só que vejam que esses canais de cálcio são sensíveis ao IP3. Então, toda vez que há aumento do IP3, esse IP3 se associa a sítios ativos específicos dos canais de rianodina, aumentando, então, a sua condutância e permitindo a saída do cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, aumentando as concentrações de cálcio no citoplasma. E, adicionalmente, esses canais de rianodina, né, essas proteínas que funcionam como canais de cálcio, também são sensíveis ao próprio cálcio. Então, veja que ocorre o influxo de cálcio, né, a abertura de canais voltagens dependentes aqui de cálcio, ocorre essa entrada de cálcio, né, uma pequena proporção, e esse próprio cálcio também atua nesses canais de rianodina, estimulando a saída de mais cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, existem duas vias aqui favorecendo essa saída do cálcio para o citoplasma. Quando vocês forem estudar o músculo cardíaco, esse mecanismo de liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático pelo próprio íon cálcio do líquido extracelular, ele ocorre também no músculo cardíaco. Então, vejam que os estímulos aqui para o início do processo de contração na musculatura lisa é diversificado, né? Então, depende do estímulo que nós temos a via de sinalização específica sendo ativa, mas todas elas aumentam essa concentração de cálcio no sarcolema e dessa forma estimulam então o processo de contração. Então, com o aumento da concentração do cálcio no sarcoplasma, esses íons cálcio, especificamente 4 íons de cálcio, se associam com a calmodulina, que é uma proteína, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo atua ativando uma enzima específica, que é a MCLK, que é a abreviação de quinase de cadeia leve de miosina. A ativação da MCLK provoca, então, a fosforilação específica da cadeia leve reguladora da cabeça de miosina. Então, vejam aqui que essas cabeças de miosina apresentam sítios específicos que são denominados cadeia leve reguladora. Com a fosforilação dessa cadeia leve reguladora, ocorre a expansão do sítio ativo de ligação da miosina com a actina, possibilitando, então, que ocorra uma mudança conformacional da miosina e essa mudança conformacional promova, então, a ligação da miosina com a actina. Sem a fosforilação dessa cadeia leve da cabeça de miosina, não haveria essa expansão do sítio ativo e a miosina, então, não consegue atuar se ligando com a actina e fazendo, então, esse processo de ligação e formação das pontes cruzadas e, então, os movimentos de tração. E os ciclos de pontes cruzadas ocorrem como na musculatura lisa. Então, só enfatizo aqui quais são as modificações necessárias, né, para que se inicie e possa, então, se formar essas pontes cruzadas. Muito bem, e o relaxamento da musculatura lisa vai depender dessa redução da concentração do cálcio intracelular. Sem o cálcio, não há, então, a ativação, né, da enzima específica, MCLK, e dessa forma, então, as cabeças de miosina não têm essa ativação necessária e não se formam as pontes cruzadas. E o relaxamento depende de uma bomba de cálcio que está no retículo sarcoplasmático, vou até anotar aqui, que é a bomba cerca, assim como existe no músculo estriado esquelético, e também na membrana existem transportadores específicos. Então, por exemplo, esse antiportador, né, que lança 3 sódios para dentro e 1 cálcio para fora da célula, então lançando cálcio para o líquido extracelular. Lembrem que o músculo liso tem cálcio, podendo entrar então do líquido extracelular, como também do retículo sarcoplasmático.
Além disso, também existem as bombas de cálcio que estão localizadas na membrana dessas células que também lançam esse cálcio para fora. Além disso, nós temos também a ação da fosfatase de miosina, que é uma enzima que faz a remoção dos grupos fosfatos da cabeça de miosina, assim fazendo com que esse sítio ativo, da ligação miosina-actina, retorne ao seu estado de repouso. Nas aulas presenciais, eu acabo comentando um pouco sobre a contração do músculo estriado cardíaco, fazendo esse comparativo entre os 3 músculos, porém essa aula acabou já ficando extensa o suficiente, então eu só vou deixar esses slides, esse e esse segundo slide, para que vocês possam, então, a título de curiosidade, comparar esses 3 músculos, tá? Mas o músculo cardíaco não é cobrado nessa aula, em função de que vocês têm, então, a funcionalidade desse músculo e o processo de contração junto com o sistema cardiovascular. Então, eu peço que vocês anotem as suas dúvidas e os pontos mais importantes eu acabo retomando com vocês no nosso momento síncrono.